O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Provérbios capítulo 1, versículo 5. Há muitos personagens no Antigo Testamento que são considerados sábios. Para um indivíduo das Sagradas Escrituras que se destaca quando pensamos em homens sábios, nenhum outro senão o sábio rei Salomão, um homem creditado por unificar Israel sob a paz, estabilizar a economia e construir estruturas verdadeiramente magníficas. Mas como todas as coisas boas, Salomão eventualmente foi atraído para longe das bênçãos que seu Deus lhe tinha dado e logo caiu sob as pressões de suas próprias tentações morais. Para os propósitos deste vídeo, no entanto, estaremos olhando para os primeiros dias de Salomão e sua infância em seu reinado, onde ele primeiro ganhou sua reputação como um sábio rei. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transformando Seu Mundo, e hoje quero trazer o vídeo Salomão, o homem mais sábio que já existiu, mas antes, já te peço que curta o vídeo e se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades. Salomão é descrito como tendo sido sempre abençoado e amado por Deus, mesmo quando bebê. Ele é considerado como uma oferta de paz de Deus para o rei Davi, depois que Deus matou o primeiro filho de Davi, concebido em um relacionamento adúltero. Apesar de ter 6 meio-irmãos mais velhos, o rei Davi foi convencido por sua esposa, Batseba, e o profeta Natã, que disse que Deus escolheria Salomão enquanto o rei estava ausente, para fazer de Salomão o rei. Evidentemente, havia outros que acreditavam que Salomão era especial e que, como rei, seu potencial floresceria, beneficiando a todos pela eleição de Salomão. Pode-se dizer que eles negaram a ambição de Adonias, outro filho do rei Davi, que tomou o trono para si. Quando Salomão finalmente se tornou rei, ele foi rápido em derrotar sua oposição e assumiu o papel de rei, embora não estivesse particularmente certo de si mesmo. A história do julgamento de Salomão começa quando Deus aparece a ele, satisfeito com a maneira como ele ascendeu ao trono. Ele diz a Salomão que deseja conceder-lhe qualquer coisa que ele deseje e que tudo o que ele precisa fazer é pedir. Vemos como Salomão é nobre, e alguns diriam puro, pois ele não pede poder, riquezas, mulheres ou qualquer tipo de presente mundano. Em vez disso, ele pede apenas sabedoria, e sabedoria sozinha. Salomão estava ciente de suas próprias limitações e sabia que não poderia ser um bom governante se não possuísse conhecimento. Pode-se dizer que isso é altruísta, pois parece que o único desejo de Salomão é liderar seu povo efetivamente para o seu Deus, bem como mantê-los seguros e satisfeitos. O fato de Salomão não ter pedido riquezas e glória e estar apenas contente com o governo de seus súditos impressionou Deus, que concedeu a ele mais sabedoria do que qualquer outro homem que já existiu. No entanto, como Salomão foi tão modesto em seu pedido e Deus sentiu que ele era sincero e autêntico, Deus também lhe concedeu riquezas e glória. Dessa história, podemos inferir que ela visa ensinar humildade e que o Deus de Salomão respeita aqueles que colocam os outros à frente de seus próprios desejos. A moral aqui é que, ao buscar servir algo maior do que você mesmo, as recompensas podem ser maiores do que você originalmente concebeu. Pouco tempo depois de Salomão receber sabedoria de Deus, apresentaram-se a ele 2 mulheres, que alguns as descreveram como prostitutas, com um dilema. As mulheres viviam na mesma casa e ambas haviam dado à luz recentemente. No entanto, um dos bebês havia morrido. Entende-se que a mãe do bebê morto trocou seu filho pelo bebê que estava vivo. Quando esta mãe acordou, percebeu que o bebê morto em sua posse não era seu filho. Ela confrontou a outra mulher, que negou qualquer conhecimento disso e negou a acusação feita contra ela. O rei Salomão considerou que apenas ele era perspicaz o suficiente para determinar quem era a verdadeira mãe. Parece que Salomão foi rápido em sua decisão também, embora não tenha escolhido sem motivo. Ele pediu uma espada e disse a um de seus servos para cortar o bebê ao meio, para que ambas as mulheres tivessem uma parte da criança. A mãe falsa aceitou essa decisão, mas a outra mulher gritou que, apesar de ser a verdadeira mãe do bebê, estava disposta a entregar a custódia do bebê a outra mulher, desde que o bebê fosse permitido viver. Percebendo que essa mulher amava tanto a criança que estava disposta a entregá-la para que sobrevivesse, Salomão deduziu que ela devia ter sido a verdadeira mãe.
Quando as pessoas souberam como Salomão resolveu o problema de forma engenhosa, sua reputação como o sábio rei começou a se espalhar. As duas mulheres em questão nunca são nomeadas, mas entende-se que as duas são prostitutas ou, no mínimo, viúvas, dada a ausência de seus maridos nas contas bíblicas e a natureza da sociedade patriarcal, em que os maridos geralmente eram responsáveis por resolver questões entre mulheres. Se um incidente desse tipo fosse levado ao rei, seriam os maridos dessas mulheres que as representariam em tribunal. Uma interpretação judaica explora a ideia de que as duas mulheres são parentes, sendo uma a sogra e a outra a nora. Ambas, no entanto, tinham dado à luz depois que seus respectivos maridos haviam morrido. E devido a um costume, era exigido que a nora se casasse com seu cunhado, pois o cunhado era da criança viva que ela era obrigada a se casar quando ele atingisse a maioridade. Mentindo sobre o menino ser seu próprio filho, ela não seria obrigada a se casar com ele, mas quando Salomão sugeriu cortar a criança ao meio, isso a absolveria de qualquer responsabilidade com relação à criança. Então ela estava disposta a concordar com o assassinato da criança. Outra interpretação destaca os instintos maternos das mulheres, que podem ser tão fortes a ponto de fabricar uma mentira drástica para manter seu filho, ou, neste caso, manter a fachada de ter um filho. Outra ideia sugere que as duas mulheres eram rivais, e que a mulher que perdeu seu filho sucumbiu à ideia de que, se ela não pudesse manter seu bebê, sua rival não deveria manter o dela também. Nesse ponto de vista, somos alertados sobre aonde uma rivalidade amarga pode nos levar, pois essa mulher preferiria ver a morte de seu bebê inocente a ver sua rival ter vantagem. As duas mulheres também permanecem sem nome, não necessariamente para diminuir sua importância como mulheres, porém mais para realçar o caráter de Salomão e fazê-lo ser o único ponto focal dessa história. Nesse caso, Salomão é o herói, e a sua sabedoria, dada por Deus, que traz de volta a ordem nesse cenário. Outra variação para exemplificar a sabedoria do rei Salomão é quando sua reputação chega aos ouvidos da rainha de Sabá. Ela, buscando testar Salomão, lhe traz 2 conjuntos de flores, um real e outro artificial. Ela pede a Salomão que determine qual é o verdadeiro buquê, dado que eles parecem idênticos. Incapaz de decidir simplesmente, assim como no caso das duas mulheres, Salomão recorre a uma solução lógica, na qual ele manda abrir as janelas do palácio para permitir que 2 abelhas voem e circulem ao redor das verdadeiras flores. Dado que apenas as flores reais eram capazes de atrair as abelhas em primeiro lugar, Salomão facilmente determina quais flores são as verdadeiras. Mais uma vez, a sabedoria de Salomão é demonstrada, e isso é feito tão facilmente que ele não se esforça de forma alguma para chegar a uma conclusão. Isso serve para mostrar o quão sábio ele é e como grande é o seu Deus, dado que sua sabedoria veio de Deus e que ele pode resolver enigmas que confundiriam o homem comum. E então, se você gostou do vídeo de hoje, sinta-se à vontade para dar um like e não se esqueça de se inscrever. Eu estarei produzindo mais vídeos como esse, mas por enquanto, não se esqueça de deixar suas sugestões para mais vídeos abaixo. E até a próxima, pessoal. E fique com Deus.